pequenos lindos da Tia Má! Como vocês estão? Bom, aqui estou eu mais uma vez para trazer uma aula super importante para vocês. E qual é essa aula? Gente, aula de ortografia, tá? Como você vai escrever o porquê? Não é para usar PQ, né? Porque no WhatsApp dá certo, mas na sua redação não dá não, tá? Então, você vai aprender a utilizar os porquês, vai aprender a utilizar mal com L, mal com U, né? Serão juntos, serão separados. Então, essa aula é muito importante. Então, repita uma vez, duas, três, quatro, cinco, quantas forem necessárias para que você consiga memorizar e colocar em prática. E outra dica, gente, usa, tá? Então, para de escrever o PQ na internet, tenta utilizar o porquê nas suas conversas também, no WhatsApp, no Twitter, no Instagram, tá? No Facebook. Então, tenta colocar isso no seu dia a dia, tá? Que é muito mais fácil para você aprender. Mas, professora, você usa o PQ. Gente, eu uso o PQ porque eu já sei usar os porquês, tá? Então, baba baby, ok? Se você não sabe, então você tem que fazer isso para colocar o seu português em prática no cotidiano. Não adianta você colocar só na redação, porque às vezes, gente, você vai digitar um documento e aí você acaba escrevendo PQ, né? Isso já aconteceu comigo, mas aí você, eita, eu tô digitando um documento aqui, parou, né? Eu tenho a maniazinha de colocar também o E, ao invés de colocar com acento, eu coloco com H. Gente, isso desde que eu conheci a internet. Eu fui apresentada à internet e eu faço isso. Então, se eu não colocar o E, né? Quando eu tô conversando com alguém no WhatsApp, é porque não sou eu. Se eu colocar o E com um acento, vá atrás que é outra pessoa que tá digitando, que roubou meu celular, viu? Então, vamos lá. E nós vamos começar com o mais temido. Quem é ele? Exatamente, o porquê, professora. Bom, então nós temos 4 tipos, tá? A gente tem o porquê separado e sem acento, que ele serve para quê? Ele é o mais utilizado. Ele pode servir, deixa eu pegar aqui o meu marca-texto lindo. Ele pode servir, deixa eu tirar o amarelo, gente, porque às vezes eu não enxergo o cursor, tá? Pronto, acho que fica melhor para enxergar. E aí, nós temos aqui, ó, o porquê separado e sem acento, ele é utilizado para frases interrogativas. Vixe, ficou triste, né? Partiu, vamos pegar outro aqui. Esse azulzinho aqui, acho que foi melhor. Pronto. Ele é utilizado para mas vai ficar melhor, tá, gente? Ele é utilizado para frases interrogativas, ok? Então, quando a gente tem o exemplo aqui, ó, por que ele chorou? Então, é uma frase interrogativa. Lembrando que nós temos 2 tipos de frases interrogativas, tá? A gente tem a interrogativa chamada de direta, que é quando você coloca aquele ponto de interrogação. E a gente tem a interrogativa indireta. Professora, que diabo é isso? Gente, é quando você faz uma pergunta indiretamente, ou seja, você não coloca o ponto de interrogação. Quando você fala assim, ó, digam-me por que ele chorou. Você questionou, não questionou? Só que aqui você não colocou um ponto de interrogação, você não fez aquela entonação, né, do ponto. Então, aqui é uma interrogativa indireta. Então, tanto em uma quanto em outra, você vai utilizar o porquê separado e sem acento. E, quando você puder trocar, pela expressão pelo qual. Que conversa, professora? É sim, normalmente ele vem no meio das estruturas, tá? Então, fica assim, ó. Os bairros pelos quais passamos eram sujos. Então, se você puder trocar por qual razão, por qual motivo, pelos quais, né? Então, você tem o porquê separado e sem acento, beleza? Nós temos o segundo porquê, que é o porquê separado e com acento. Sempre, gente, você vai usar no final das frases, que, obviamente, é perto da sua pontuação final, ok? Então, nós temos aqui, ó, eles estão revoltados porque ele não veio, não sei porquê. Então, sempre que tiver perto da pontuação final, então você usa o porquê separado e com o famoso chapéuzinho que vocês chamam, tá? Não é chapéuzinho, é o acento circunflexo, tá? Por favor.
E nós temos também o porquê junto, tá? Esse porquê junto você sempre vai utilizar no sentido de pois, que é para você dar uma resposta, é uma frase explicativa, tá? Então, ó, não fui à festa porque choveu. Então, esse porquê aqui, ele está justificando, ele está dando uma causa, né? Ele está dizendo por que ele não foi à festa. Então, você utiliza ele como conjunção, tá? Uma conjunção explicativa. E, por último, nós temos o porquê junto e com acento, que ele vai ser o chamado substantivo. Professora, e o que é que isso tem a ver? O que tem a ver, gente, é que o substantivo ele é acompanhado do que a gente chama de determinante, tá? O determinante ele pode ser um pronome, ele pode ser um numeral, ele pode ser um artigo, tá bom? Então, ele pode vir acompanhado tanto de um artigo, ó, todos sabem o porquê do seu medo. Então, nesse caso, sempre que vier o ozinho antes aqui, ó, aí você vai ter que usar o porquê junto com acento. Ou diga assim, me diga um porquê de você não ter vindo ontem. Então, você tem um numeral, certo? Ah, eu gostaria de saber aquele porquê que você me disse naquele dia de você não ter comparecido à festa. Então, você tem um pronome. Então, qualquer um desses 3 determinantes, se vier antes do porquê, você junta o bicho e bota o acento, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, ok? Então, é só você colocar em prática que você consegue aprender com muita naturalidade. Bom, então vamos lá. Nossa, gente, isso aqui, professora, desde que eu era menino, eu sei disso. Ô, meu querido, sabe mesmo? E por que eu leio a sua redação e você troca mal com L por mal com U, né? Gente, todo mundo sabe a diferença, tá? O problema é que como a gente não pratica, então a gente acaba esquecendo, tá? Então a gente não, se não você não colocar em prática, você esquece. Portanto, coloque em prática no seu cotidiano, no seu WhatsApp, tá? Que é uma coisa que ninguém larga. Então, nós temos aqui, ó, mal com L, você pode trocar, certo? Pelo chamado bem. E o mal com U, você troca por bom, tá? Então, essa é a diferença, tá bom? Aqui, ó, o mal com L, ele pode ser um advérbio, que ele é invariável, tá? E pode ser um substantivo, aí ele pode variar. Se ele for um advérbio, vai ser assim, ó. A garota foi mal recebida, foi bem recebida. E, como substantivo, você pode ter ele variável. Há males que vem para o bem, tá? Então, ele sendo substantivo ou ele sendo advérbio, ele vai ser escrito com L, tá? E quando ele for adjetivo, tá? Ele vai variar em gênero e número. E ele vai ser escrito com U, né? Que é o contrário de bom. Então, não eram maus alunos, somente tinham dificuldade em assimilar. E também ele pode ser uma palavra substantivada, né? Que o mal com ele pode ser também um substantivo. Aí vai depender do contexto da frase. Aqui, ó, os bons vencerão os maus. Então, como aqui ele está sendo uma palavra substantivada, então ele também vai poder variar normalmente, tá? Então, é só você trocar, tá? Mal com L, você troca por bem, e mal com U, você troca por bom. Professora, e quando não dá para trocar por nenhum deles? Como assim? Tipo assim, quando você tem mal de Parkinson. Gente, você não fala bem de Parkinson ou bom de Parkinson. Então, quando você não consegue trocar por nenhum, ele sempre vai ser escrito com L. Professora, e quando eu falo assim, mal você chegou, eu saí. Bem você chegou, eu saí. Bom você chegou, eu saí. Não. Então, você escreve com L. Se você não conseguir trocar nem por bem nem por bom, sempre vai ser escrito com L, tá? Vamos para a próxima. Eita, esse aqui é um negócio que, gente, eu vejo no Instagram, eu vejo no Twitter, eu vejo no WhatsApp, certo? Vejo nas redações muito. Pessoas que têm o ensino superior não conseguem saber a diferença, tá? Gente, e não é difícil, é simples, tá? Quando você tem um mas, certo? Mas, ele vai ser uma conjunção. E essa conjunção, ela dá a ideia de contrariedade, de oposição, tá bom? Que pode ser também, porém, contudo, todavia, entretanto. Então, dá essa ideia de oposição. Oposição é tipo assim, feio e bonito, isso é oposto, tá?
Então, olha aqui, ó. Hoje acordei animada, mas não quis trabalhar. Então, veja bem, ó. A animada é uma coisa positiva. Não querer trabalhar é uma coisa negativa. Então, são coisas opostas. Se você está opondo ideias, você vai utilizar o seu mas, certo? Então, fica aí a dica. E o mais é quando você tem um advérbio de intensidade. Você quer intensificar alguma coisa, tá bom? Que corresponde ao contrário de menos. Então, ó, meus amigos têm mais qualidades ou menos qualidades do que defeitos. Então, aqui você está intensificando alguma coisa, tá? Vamos lá. Eita, esse aqui também é o campeão de bilheterias. As pessoas não sabem utilizar. Então, vamos aprender agora. Nós temos aqui, ó, estar e estar. Um está conjugado e o outro está no infinitivo, tá? Então, qual é a diferença? Gente, o que está conjugado, você vai olhar para o seu sujeito, tá? Aí você olha assim, ó. O professor está no gramaticando. Quando você tem esse estar, que ele está conjugado, é porque o seu sujeito também faz com que o verbo se conjugue. Professora, ainda não está entendendo. Você fala assim, ó, o professor. O professor é quem? Eu, tu, ele, nós, vós ou eles? Ele. Então, ele está, certo? Sem o R, então está conjugado. Então, você olha para o seu sujeito e você conjuga o verbo. Professor, e quando é que eu uso o verbo no infinitivo? Normalmente com a locução verbal, tá? Na maioria dos casos, ele aparece numa locução verbal. Quando você tem assim, ó, você deve estar. Aqui, você tem dois verbos, só que só um ele vai flexionar, tá? Que é o primeiro verbo. O segundo verbo, ele não vai flexionar. Ele vai ficar ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio, tá bom? Portanto, você vai deixar o seu verbo aqui no infinitivo. Então, olha para o sujeito, tá? Se você tiver só o verbo, e o sujeito pedir que você flexione esse verbo, você vai flexionar. Se você tiver com uma locução verbal, então o segundo verbo ele não flexiona, tá? Sempre o primeiro que flexiona, ok? E nós temos aqui, ó, meio e meia. Essa aqui o povo tá mais ou menos, tá? Não é um campeão não, mas muita gente ainda escreve errado. Então, você tem a palavra meio, certo? Quando é utilizado no sentido de mais ou menos, um pouco, ela vai ser advérbio. E aí não vai variar, tá bom? Então, quando eu falo assim, ó, ela estava meio triste por causa da derrota na Copa. Gente, é meio, mas professora, não é ela? Não importa, gente. Quando o sentido do meio for mais ou menos, vai ser advérbio. E advérbio é uma palavra invariável. Você não vai mudar o gênero, você não muda o número, tá? Então, não pode, ok? E quando o meio for utilizado com o sentido de metade, aí você vai fazer a variação normal, tá bom? Então, vamos lá. Vamos almoçar meio-dia e meia. Gente, e esse meia aqui, ele se refere à hora, tá? Aqui é meio, porque se refere a dia, dia masculino. E meia aqui se refere à hora, por isso é meio-dia e meia, e não meio-dia e meio, tá? Se for meio, aí fica errado. Aqui, ó, sobrou meia laranja, então a metade da laranja. Então, quando der esse sentido de metade, tá, e pode. Ou quando for substantivo, né? Que é aquele utensílio que a gente utiliza, né, coloca nos pés para calçar o sapato. Então, minha meia está suja, ok? Aí é um substantivo e aí você varia. Ou minhas meias estão sujas. Então, você pode variar, tá bom? E nós temos o onde e o aonde. Gente, é o seguinte, algumas pessoas explicam o onde, que ele dá uma ideia de lugar fixo, e diz que o aonde dá a ideia de lugar em movimento. Eu não gosto muito de colocar isso, mas eu ainda explico, tá? Porque chega uma hora que você, em alguns exemplos, que eu falo assim, meu Deus do céu, e agora? Eu não tô vendo nada em movimento. E eu faço o quê, né? Então, eu gosto de pensar de outra forma. É o seguinte, esse onde você vai utilizar com verbos que eles não pedem a preposição a, tá? Exemplo,
O turista não sabe onde fica o Cristo Redentor. Quem sabe, sabe algo ou sabe de algo. Ele não pede a preposição lá, tá? Então, nesse caso, você não utiliza. Aí fica, não sabe onde fica, ok? E aí, nós temos aqui, vivemos em um país no qual a desigualdade social é alarmante. Não sei nem porque que tá aqui essa frase, né? Mas vamos aqui para de baixo. O advérbio aonde, ele vai transmitir essa ideia de variação, né? De lugar, de destino, movimento, essas coisas assim. Então, nós temos aqui, ó. Aonde vai depois da aula? O verbo ir, certo? Esse verbo ir, ele dá a noção de locomoção, de movimento. E ele pede a preposição a. Então, quem vai a algum lugar. Então, você vai usar o aonde, tá? Então, essa é a diferença. O onde você vai utilizar com os verbos que não pedem a preposição a. E o aonde você utiliza com verbos que pedem a preposição a, tá? E caso você ache melhor, o onde indica um lugar fixo e o aonde um lugar, algo em movimento ou um destino, tá? Nós temos também o senão junto e o senão separado. O senão separado, ele é a junção de uma conjunção com um advérbio. E ele expressa uma ideia de condição, tá? Então, nós temos aqui, ó. Você pode trocar por caso não, tá? Então, ó. Caso não seja... Aí você vai ter que trocar o verbo também, né? Não seja possível, avise-me. Então, ó, se não for possível, avise-me, ok? Então, você vai ter essa diferençazinha aqui. Então, você pode fazer a troca por caso não. O senão junto, você pode fazer a troca pelo do contrário ou caso contrário, tá? São os mais comuns. Aqui, ó, luta, do contrário, estás perdido. Diga, do contrário, vou embora. Temos também o a com H e o A sem o H. O A com H é quando ele dá o sentido do verbo existir, tá? E aí nós temos assim, ó. Há muito tempo não vou àquele lugar. Então, esse A, ele dá a ideia do verbo fazer, né? Aqui é de um acontecimento. Então, sempre que indicar esse tempo passado, né? Então, você vai utilizar o A com H. Ou com o sentido de existir, né? Que é esse outro caso aqui, ó. Há muito o que fazer, o que se fazer a respeito daquele assunto. Então, esse A aqui, ele dá a ideia do verbo existir, tá? Do verbo tem, né? Existe muito o que fazer, tem muito o que fazer. Então, nesse caso, você vai usar o A com H também. Então, A com H, quando for tempo passado ou quando tiver o sentido de ter ou existir, tá? Então, você usa o A com H. E o A sem o H, você vai utilizar quando indica tempo futuro ou quando você quer indicar alguma distância, tá? Então, quando você fala assim, ó, daqui a uma semana tem um médico. Então, ó, daqui a uma semana. Então, é algo futuro. Se é futuro, você usa o A sem o H. E estamos a poucos quilômetros da cidade, né? Poucos quilômetros da cidade. Então, você utiliza também, tanto para distância quanto para tempo futuro, você utiliza o A sem o H. E nós temos o demais junto e o demais separado. O demais junto, certo? Ele vai poder ser utilizado sempre que ele for advérbio, tá, gente? Então, se ele for advérbio, então ele pode ser utilizado junto, né? E o advérbio, ele tem que estar modificando ou um verbo, vou botar aqui, ou um verbo, ou um adjetivo. Eita caramba! Peraí que vai dar certo. Ou um adjetivo ou outro advérbio, gente. Eita gota! Pronto.
ou outro advérbio. Então, se ele não estiver coladinho nessas 3 classes gramaticais, ele não vai poder ser escrito junto, tá bom? Então, ó, ela é linda demais. Então, esse demais está modificando o advérbio linda. Então, advérbio não, gente, adjetivo. O adjetivo linda. Então, nesse caso, você pode escrever junto. Se eu falar assim, ele fala demais. O fala é verbo, então pode, tá? Portanto, sempre que ele for advérbio, ele vai poder ser escrito junto, tá? Então, ele tem que estar perto ou de um verbo, ou de um adjetivo, ou de um advérbio. Ele tem que modificar qualquer uma dessas 3 classes gramaticais, tá? Se não for nenhuma dessas 3, então você vai ter que escrever separado, obrigatoriamente. Você pode escrever junto também quando der a ideia de os restantes, os outros, certo? Então, quando eu falo assim, ó, os demais preferiram não opinar. Aqui, ele vai dar uma ideia de substantivo. Então, os outros preferiram não opinar. Ao invés de você colocar os outros, os demais fica um pouquinho melhor, né, ao você falar. Portanto, ele vai ser substantivo aí e ele é escrito também junto. Ele vai ser escrito separado quando você não puder escrever junto. Hoje, professora, é óbvio. É sim. Olha aqui uma expressão que muita gente não sabe escrever corretamente. Não vejo nada demais nisso. Gente, o nada, ele é um pronome, tá? Então, nesse caso, se ele é um pronome, ele não pode, o demais não pode ser escrito junto. Porque, ó, tem que vir modificando um verbo, um adjetivo ou um advérbio. Se ele não vem modificando nenhuma dessas 3 classes gramaticais e ele não é substantivo, então, gente, escreve separado, tá? E nós temos tão pouco e tão pouco. A pronúncia é a mesma, né? Mas a escrita é diferente. Então, tão pouco junto, ele vai ser um advérbio, ok? E você pode substituir por também não, nem, sequer e muito menos. Olha aqui, ó. Não fez a lição de casa, nem arrumou seu quarto. Sequer arrumou seu quarto. Também não arrumou seu quarto. Muito menos arrumou seu quarto. E nós temos aqui o tampouco, né? Que você vai escrever aqui separado. Você pode, na verdade, é uma junção, né? De um advérbio com um pronome indefinido, ok? E aí, você vai poder substituir essa expressão por pequeno, muito pouco ou pouca coisa. Ó, estudamos pouca coisa hoje. Faz muito pouco tempo que voltei das férias e já estou cansada. Então, o tão pouco junto você pode substituir por também não, por nem, sequer e muito menos. E o tão pouco por pequeno, muito pouco ou pouca coisa, tá? Nós temos o afim junto e o afim separado. Esse aqui também muita gente peca na grafia dessas 2 palavrinhas aqui, tá? O afim junto, gente, é quando dá uma ideia de semelhança, de parecido, tá? Então, ó, suas ideias são afins, ou seja, são parecidas, ok? Possuem temperamentos afins, ou seja, temperamentos parecidos. Agora, o afim, quando ele for separado, ele vai dar uma ideia de propósito, tá? De intuito, de objetivo. Então, fez tudo aquilo a fim de nos convencer de sua inocência, ou seja, com um propósito de convencimento. Professora, e como é que eu digo? Tô afim daquela garota. Gente, qual é o seu propósito? Não é ficar com a pessoa, né? Então, se o seu propósito é ficar com a pessoa, então vai ser escrito separado, tá? Então, esse tô afim de você, escreve separado, tá bom? Não erra mais nisso, não erra nessa cantada, tá? Por Cristo. E nós temos o acerca de. Professora, como assim? Gente, nós temos 3 tipos. Um que é junto, o outro é separado e um que é escrito com H, tá? Quando você coloca ele junto... Eita, aqui eu vou ter que trocar a caneta. A cor, né, pelo menos. Vamos colocar... Não, preto eu apago tudo. Vai ter que ser amarelo mesmo. Vermelho. Pronto. Eita, pila. Foi triste, agora já foi. Pronto. Então, quando você coloca o acerca junto, tá? O acerca junto
é a mesma coisa de sobre, tá? A respeito de que você está falando, de alguma coisa, você está falando sobre algo. Quando ele fala assim, ó, eles falam sobre política, é acerca de política, tá? É tipo um assunto que você está falando. E o acerca de separado dá a ideia de aproximação, tá? Então, ó, minha família mora a cerca de 2 quilômetros aqui. Então, dá a ideia de aproximação, distâncias, coisas assim, tá? E o acerca com H significa tempo decorrido, tempo passado. Então, ó, não nos falamos há cerca de 2 meses. Então, essa fica fácil. Você usa junto quando você puder trocar por sobre ou a respeito de. Você usa separado quando dá a ideia de aproximação. E você usa com H quando se referir a tempo passado, tá? E nós temos ao encontro de e de encontro a. O ao encontro de significa estar de encontro com, tá? Que você é favorável, ok? Então é algo positivo. Essa lei vem ao encontro dos interesses da população, ou seja, é algo favorável, certo? É estar de acordo com alguma coisa. E o de encontro a é você chocar, é você estar em oposição. Então, essa questão está indo de encontro aos interesses da empresa, ou seja, choca com os interesses da empresa. Então, ao encontro de é algo favorável, algo bom, né? Tá de acordo. E de encontro a não está de acordo, se choca, certo? As ideias se chocam e estão em oposição. Então, lembre-se disso. E a princípio e em princípio, a princípio é o sinônimo de inicialmente. Então, eu falo assim, vou abordar apenas questões gramaticais e inicialmente, a princípio. E em princípio significa em tese. Então, em princípio, as gramáticas, ou em tese, né, as gramáticas de ensino médio não deveriam polinizar. E abaixo junto e abaixo separado, a professora nem sabia que existia. Existe, tá? E, pela glória de Cristo, o abaixo separado só é utilizado em uma ocasião. Vamos ver? Nós temos aqui o abaixo separado. Você pode usar quando na sua estrutura tiver de cima. Quando você fala assim, nossa, ela me olhou de cima a baixo. Então, quando você tem essa expressão, você usa o abaixo separado. E em todas as demais situações, você usa o abaixo junto. Estou abaixo do presidente da empresa, ok? Agora vamos praticar um pouquinho. Você dá uma pausa no seu vídeo, tá? Antes de iniciarmos aqui a correção e faça teste seus conhecimentos, tá? Então vamos lá. No trecho tampouco tem condições, a palavra em destaque poderia ser substituída mantendo-se um valor semântico pela expressão. Gente, tampouco a gente viu que pode ser trocado por também não, tá? Nem, sequer, ok? Então, e outra, ele botou aqui letra B, tão pouco, que você não usa na mesma ocasião, né? Senão as grafias seriam a mesma, né? Pra que grafias diferentes, né? Então, seria a letra C, tá? Olha aqui essa questão de certo ou errado. Em relação ao uso dos porquês, o período abaixo está escrito de acordo com as normas gramaticais da língua escrita. Aí a gente vai colocar se está certo ou se está errado. Devemos repensar os objetivos por que lutamos, pelos quais lutamos. Então, o porquê é junto ou separado e sem acento. Pelos quais lutamos por um longo tempo e buscamos o porquê, ó. O porquê. Se é substantivo, se tem o artigo antes, você junta e coloca o acento. Fracassamos, talvez seja porquê. Aqui ele está explicando. Se é explicativo, junta o porquê e tira o acento. Não somos autossuficientes, ou porque o humano é falível. Gente, esse porquê aqui ainda também é explicativo, tá? Então, essa afirmativa aqui, ela está errada, só porque esse porquê aqui, ó, ele é explicativo, ele deveria ser igual a esse aqui, ó. Ok? Então, por isso que está errada. Terceira questão. O emprego da palavra destacada está incorreto em. Nós temos aqui, ó, estava mal-humorado. Aí você vai trocar o mal por bem, né? Ou por bom. Estava bom-humorado ou estava bem-humorado? Bem-humorado. Então, aqui é com L. Já achamos a alternativa, tá?
Mas vamos ver as outras, ok? Indaguei a razão pela qual porque é separado e sem acento. Ninguém conseguiu entender aonde ele pretendia chegar. Esse aonde aqui, ó, nós temos o verbo chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Por isso que você usa o aonde. Não almejava mais nada da vida. Do contrário, dignidade. Então, quando você puder trocar por do contrário, você usa senão junto. Ultimamente, no ambiente profissional, só se fala acerca de eleição, só se fala a respeito de eleição, sobre eleição. Quarta questão. Em qual das opções a grafia da palavra em negrito deveria ser separada, ou seja, de mais separado? Vamos lá. Quando você tem aqui, ó, foram impedidos poucos fichas sujas, os demais se deram bem. Então, ó, quando você tem os demais, no sentido de os outros, você usa junto. De novo aqui, os demais candidatos recorreram ao STF e se deram bem. Os demais no sentido de os outros, junto. Não disse nada a ela, demais não havia o que dizer. Gente, isso demais é a mesma coisa que além disso, tá? Conjunção, então você usa junto. Perto demais do fogo, ele se queimou. Muito perto, né, do fogo. Então, você usa também junto. E não houve nada demais com ela. Ou seja, o nada ele é um pronome. Então, você tem que usar o demais separado. Quinta questão. Na frase, faz-se necessário saber aonde vamos. O uso do aonde se encontra adequado à norma culta, o que não ocorre, ou seja, você vai ter que procurar a alternativa que está errada, tá? Aonde você vai? Lembra, ó, quem vai a algum lugar, então você usa o aonde, tá certo? Aonde você está? O está não precisa da preposição, tá, gente? Então, esse a aqui, ó, não era para estar aqui. Então, tem que ser onde você está. Então, já achamos a nossa alternativa, tá bom? Aonde querem chegar com com essas atitudes? Quem chega, chega a algum lugar. Então, está correto. Aonde devo dirigir-me para obter esclarecimentos? Quem se dirige a algum lugar. Então, você usa o aonde. Não sei aonde ir. Quem vai a algum lugar. Então, usa o aonde, tá? Sexta questão. O elemento em destaque está empregado corretamente na frase. O desempenho de um mau aluno deixa a desejar. Ele quer a alternativa correta, tá? Então, o desempenho de um bom aluno deixa a desejar. Professora, já achei a certa. Ótimo. Um mau professor não é capaz de incentivar os alunos. Um bom professor, aqui era para ser mal com o, tá? O aluno respondeu mal aos questionamentos do professor. Respondeu bem aos questionamentos, então era para ser com L. O mal desse curso reside na falta de bibliotecas. O aqui, né? Ele é um determinante, que ele acompanha um substantivo. Então, o mal aqui é um substantivo, então era para ser com ele. O curso presencial foi bem recebido pelos alunos. Então, se é bem, você usa com ele. Nós temos aqui a sétima questão. Assinale a proposição em que o segmento sublinhado está correto, tá? Então, nós temos aqui, ao afirmar que não vê possibilidades de outro resultado do contrário à derrota dos adversários, o candidato foi incongruente, pois havia dito que ganhe quem ganhar, acertaremos o resultado. Se você pode trocar por do contrário, então o senão ele é junto. Vamos ver os outros erros. Localizado a cerca de 15 quilômetros, gente, quando for distância é separado, tá? C, estamos a fim de escolher a pessoa certa. Quando você tem um propósito, também você usa o a fim separado. A partir de, gente, a partir de não é junto, tá? E também não tem crase. Tem gente que ainda bota uma crase aqui e ainda bota junto. Não tem crase e é separado. E letra E, o caso é controverso. Por isso, gente, é separado sempre, tá? E nós finalizamos a nossa aula de hoje, tá? Então, um beijo da tia para vocês e até a próxima aula.